A paz do Senhor Jesus Cristo, quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos, 26 de janeiro de 2026. Portanto, eu desejo que te vá tudo bem. Vamos aprender um pouco hoje sobre o jejum. O jejum, um instrumento poderoso para quebrar a carne e fortalecer o espírito e transformar decretos. Portanto, nosso texto base encontra-se em Daniel, capítulo 9, 3. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, súplicas e com jejum, pano de saco e cinza. Ouve esta palavra, alimenta sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. Fica aí, é importante você ouvir esta palavra. Ainda mais você cristão. Nós precisamos mais agora do que nunca reaprender a utilizar esta arma tão poderosa que é o jejum para a nossa vida. Portanto, muitas pessoas, muitos cristãos não sabem como é importante e vital para uma vida vitoriosa a prática do jejum. A prática do jejum te levará a uma dimensão espiritual que você nunca foi. Então vejamos, vamos aprender um pouco com esse texto de Daniel, o que ele nos diz. Daniel está no exílio babilônico, Jerusalém está destruída, o povo está cativo e humanamente não havia esperança. Porém, Daniel reage politicamente. Porém, Daniel não reage politicamente e nem emocionalmente. Ele reage espiritualmente. Ele entende que a restauração não começa no palácio, mas começa no altar. Portanto, aqui nós já aprendemos com Daniel que a vitória ela não começa da banda de fora, ela começa da banda de dentro. Nosso coração deve estar no centro da vontade de Deus. Nosso altar deve estar arrumado. Não pode estar contaminado, não pode ter fogos estranhos, não pode ter maus desejos, maus pensamentos, ódio, ciúme, inveja, calúnia, mentira, fofoca, essas coisas, ganância, avareza. Isso tem que ser tirado do nosso altar, porque antigamente o altar era formado em pedras, mas hoje o altar é o nosso corpo, é a nossa vida que é habitada pelo Espírito Santo. Então, cristão, aprenda que você precisa alinhar, limpar o seu altar e deixar com que o fogo santo de Deus comece a incendiar a sua vida. Então, Daniel descobre que começaria pelo altar. Daniel descobre pelas profecias de Jeremias que o tempo do cativeiro estava cumprido. Portanto, no entanto, ele entende algo profundo. A profecia sem oração não se cumpre automaticamente. Portanto, se você tem uma profecia, não fique esperando que ela cumpra automaticamente. Vá em busca de Deus na oração. Senhor, está escrito. Senhor, o Senhor prometeu. Senhor, está escrito assim. Então, eu quero que se cumpra pelo amor do seu nome, pois está escrito que aquele que crê, pois está escrito que aquele que pede recebe. Então vá, porque está escrito. Daniel sabia que estava escrito, mas ele sabia que a profecia sem oração jamais poderá ser cumprida. Então é por isso que ele entra, por isso Daniel dirige o rosto ao Senhor. Essa expressão indica foco, intencionalidade, decisão firme, renúncia de distração. Portanto, não se distraia com as coisas desta terra, porque os céus está com as portas abertas te esperando. Você só precisa focar e continuar orando, intenciona, toma a decisão, seja firme, renuncia às coisas desta carne, desta vida e parte para o lado da dimensão celestial, porque a vitória é fato consumado. Vejamos então que aqui nasce uma das maiores lições espirituais para nós como igreja. Quando a igreja se humilha em jejum, a oração, quando a igreja se humilha em jejum e oração, Deus move
céus e terra. Quando a igreja se humilha em oração e jejum, Deus move céus e terra. Portanto, vejamos o que a exegese desse versículo nos fala. Portanto, dirigi meu rosto e decisão consciente, prioridade espiritual. Jejum não é acidente, é escolha. Escolha jejuar, escolha renunciar a si mesmo, domina seu apetite e então dominará seus impulsos, dominará sobre a sua carne e o teu espírito encontrará a sua prioridade e se dobrará diante de Deus. Portanto, ao Senhor, Daniel, ele não jejuma para homens e nem para autopromoção espiritual. O jejum verdadeiro, ele é teocêntrico, não egocêntrico, para o buscar. O jejum é para buscar a Deus, não é uma dieta. Não é uma dieta equilibrada, é bom fazer uma dieta de vez em quando, isso é bom para a saúde, mas Daniel aqui, ele está buscando a Deus em um propósito, ele está jejuando para agradar a Deus, para convencer Deus de que ele está buscando este milagre. Portanto, o jejum não é só para pedir coisas, mas para buscar a Deus, buscar sua vontade, seu caráter, sua direção com oração e súplicas, jejum, Bíblia, e isso nos ajuda na oração. Portanto, quando estiver orando, leia a Bíblia. Quando estiver orando, cita a Bíblia, cante a Bíblia, adore a Deus com a Bíblia, e então o Senhor Deus te direcionará, te dará sensibilidade, trará revelação ao seu coração. O jejum potencializa a oração. O jejum é um reforço. O jejum é uma marreta em cima do ponteiro. A oração é o ponteiro que está fixo na pedra, mas só o ponteiro ali não consegue rebentar a fortaleza, mas quando você pega uma marreta e bate no ponteiro, aquela pedra, aquela fortaleza é esmiuçada. O jejum, oh aleluia, o jejum é a marreta em cima do ponteiro que despedaça a fortaleza. Então aprenda a jejuar, reaprenda a voltar ao altar do sacrifício, do jejum e da oração. Você tem oportunidade de fazer isso, então faça, não perca tempo, faça isso enquanto você está com saúde, faça isso enquanto você está de pé, porque poderá chegar o dia que você não conseguirá mais jejuar. Então jejue, busque a Deus com todo o fôlego, com todas as forças. Portanto, jejum potencializa a oração, súplicas indica dependência total com jejum. Súplica é tipo rogos com lágrimas, rogos é oração com humildade, oração envolvida com lágrimas, com arrependimento, com quebrantamento, com humildade, reconhecendo a total soberania de Deus e clamando pela sua misericórdia e graça. Então, o jejum é uma abstinência voluntária, submissão espiritual. O jejum quebra a carne, mas fortalece o espírito e sensibiliza a alma. O jejum não é para matar a carne, é para quebrar, porque esta carne é o nosso corpo ainda, mas o jejum aniquila os impulsos, ou seja, enfraquece os impulsos carnais. Portanto, se você está nervoso, aí fora disso, quem está nervoso vai pescar. Mas aqui nós falamos o seguinte, quem está nervoso vai orar, vai jejuar, jejuma, porque o jejum ele vai quebrar esse nervosismo. Está ansioso, vai jejuar. Está preocupado, vai orar e jejuar, porque Deus vai te dar graça na oração. O jejum quebra a carne, fortalece o espírito, sensibiliza a alma. Então, nós temos esta arma, jejum, porque Deus vai te encontrar lá no secreto, no altar do sacrifício. Portanto,
pano de saco e cinza, símbolos de arrependimento profundo, humilhação, reconhecimento da própria sensibilidade. Portanto, o que significa o pano de saco, pastor Valdir? Pano de saco e cinza para nós hoje. O que significa pano de saco e cinza para nós hoje? Vejamos, hoje não usamos literalmente, mas espiritualmente significa quebrantamento genuíno, coração humilde, abandono do orgulho, confissão sincera, dependência total da graça de Deus. É o momento de perdoar, é o momento de lembrar de dar a outra face, é o momento de caminhar a segunda milha, é o momento de dar a capa também, é o momento de abrir mão da razão, é o momento de abrir mão do direito, é o momento de diminuir e deixar Cristo crescer. Portanto, jejum sem quebrantamento é dieta. Jejum com quebrantamento é poder espiritual. Jejum sem quebrantamento, sem humilhação, é dieta. Mas um jejum com quebrantamento é poder espiritual. Oh, aleluia! O jejum e seus efeitos espirituais. O jejum quebra a carne, e isto quer dizer o espírito está pronto, mas a carne é fraca, como está em Mateus 26:41. A carne que representa desejo desordenado, orgulho, ira, vaidade, autossuficiência. Mas no jejum nós quebramos esse tipo de atitude, esse tipo de sentimento. Também o jejum enfraquece a carne para que o espírito governe. Vejamos, o jejum sensibiliza espiritualmente. Daniel passou 21 dias em jejum parcial, não comeu manjar desejável, não carne, não vinho. Resultado: revelação espiritual, guerra espiritual desvendada, anjos em batalha. Portanto, jejum, ele nos deixa o nosso corpo mais santificado para a presença visível e real dos anjos do Senhor. Daniel orava e jejuava 21 dias e o anjo se manifesta a ele visivelmente. Portanto, quanto mais o corpo cala, mais o céu fala. Quanto mais o corpo cala, mais o céu fala. Então é necessário jejum. Jejuma, cala-te diante de Deus e deixa Deus falar contigo e fala. Portanto, o jejum é uma oração sem palavra, o jejum é um gemido sem som, o jejum te leva às regiões mais próximas de Deus. Vejamos, o jejum tranquiliza a alma. Aquele que está nervoso encontra paz, o inquieto encontra descanso, o triste encontra alegria. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. O jejum desliga do ruído exterior e nos conecta com a voz interior do Espírito Santo. O jejum desliga dos ruídos exterior e nos conecta com a voz interior do Espírito Santo. Aleluia! O jejum que muda decreto. Vejamos a história de Esther, o jejum que mudou a sentença de morte, decreto de morte contra os judeus. Esther proclama o jejum no capítulo 4, versículo 16. Deus reverte a situação e o inimigo cai na própria forca. Vejamos, o jejum muda decretos humanos quando ativa decretos celestiais. Portanto, o jejum anula decretos humanos e ativa decretos celestiais. Jonas 3:5, jejum de uma nação inteira. Nínive jejuma, do rei ao menor. Deus suspende o juízo. O jejum
convence Deus mudar a sentença. Portanto, o que armas não resolvem, o jejum resolve. O que as armas não resolvem, o jejum resolve. Jejum como mandamento. Joel capítulo 1, versículo 14. Santificai um jejum, apregoai o dia da proibição ou de proibição. Portanto, tira um dia do mês ou da semana, converse com Deus, deixa Deus te direcionar. Tira um dia do mês, um dia da semana e passa esse jejum, faz esse jejum diante de Deus. Ore a Deus, pede o Senhor para te direcionar. Quantos dias, quantas horas em jejum, num propósito. Vai com a Bíblia e ore, lê a Bíblia, cante louvores e jejum, meio-dia, um dia, 24 horas, 72 horas. Busca de Deus entendimento para que você possa jejuar de maneira tal que tu será quebrantado diante de Deus e verá o mover da mão do Senhor. Portanto, o Senhor manda santificar o jejum. O jejum é uma ordem, não sugestão. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum. Todos devem ter um dia para santificar um jejum ao Senhor. Todos é convocado a jejuar. Jejum. Pastor, sofro de uma enfermidade tal. Não, procure saber sobre jejum parcial. Se não pode ficar sem comer total ou sem beber água total, procure a orientação de alguém que te ensinará como jejuar, mas jejum, não fique sem jejuar. Portanto, Deus convoca a igreja para tempos de jejum em tempos de crise. Moisés, o jejum sobrenatural, Deuteronômio 9:18, 40 dias e 40 noites, sem comer pão, sem beber água, 2 vezes, cientificamente impossível, espiritualmente possível, porque o nosso Deus é o Deus de toda graça e poder. Para Deus o impossível é matéria-prima. Portanto, lá em Josué, veja bem, Josué capítulo 3, versículo 5, a santificação antes do milagre. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Isso quer dizer mudança de vestes, mudança de postura. Santificação precede manifestação. Às vezes nós queremos a manifestação da presença de Deus, mas não mudamos de comportamento, não mudamos de atitude, continuamos envolvidos com as coisas da terra, sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo disse: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos será acrescentada. Mas às vezes nós ficamos buscando só as coisas da terra e esquecemos de buscar as coisas do céu. Mas antes da manifestação de maravilha do Senhor, é necessário que haja santificação, é necessário que haja uma mudança de postura e para que nós possamos ver a sua manifestação. Daniel capítulo 9, versículo 9, diz assim: ao Senhor nosso Deus pertence misericórdia, perdão. Daniel jejuma, não confiado em mérito, mas na misericórdia de Deus. Portanto, jejum é Jesus e o jejum. Mateus 17, 21, está escrito: esta casta não sai senão por meio da oração e jejum. Existem níveis de batalhas espirituais que existe resistência que só cedem com jejum. A igreja sem jejum perde autoridade espiritual. O cristão que não jejuma perde autoridade espiritual. Precisamos voltar ao altar do jejum. Sacrifique, jejuma. Portanto, já estamos caminhando para o final deste estudo. Quero te pedir que você continue aí, em nome de Jesus Cristo, ouvindo esta mensagem. O jejum como aliado da oração. Jejum mais oração quebra cadeias, mudanças de circunstância, restauração de família, avivamento espiritual. Veja, caro irmão,
Cara, irmã, talvez você diz assim que não tem mais jeito, teu filho já fez tudo que tinha que fazer. Ó pai, não desista, vai para a oração, vai para o jejum, faça o propósito de oração e jejum. As cadeias serão quebradas, as fortalezas serão destruídas, os demônios vão ter que engatar a marcha ré. Se eles não sair, Deus vai te fazer atropelar eles, porque a Bíblia diz que em breve o Deus da paz esmagará Satanás por debaixo de vossos pés. No entanto, irmãos meus, fortalecei no Senhor e na força do teu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, e o jejum é o sacudir, o jejum é a postura que nós temos para ser revestido da armadura de Deus. Sabe que tem vestes que, se você não se mover de um canto para o outro, movimentar o braço, você não consegue vestir, por exemplo, o paletó. Pois a armadura de Deus, você precisa estar numa posição, você precisa estar centrado em um lugar para que você possa então, para que ela possa então te encobrir, que ela possa revestir a sua vida. O jejum é o lugar em que nós alcançamos a armadura de Deus. Então, fica no lugar que Deus tem te chamado no jejum. Antes de mandar o filho embora de casa, antes de abrir mão do filho, ore em jejum. Antes de abrir mão do seu casamento, meu irmão, minha irmã, antes de abrir mão do seu casamento, vai jejuar. Apresenta a Deus em oração, sobe o monte, vai se trancar dentro do seu quarto, ora e jejuma, porque no jejum o impossível torna-se possível, o invisível torna-se visível. Jejune, passa a jejuar, vai jejuar, marido, não vai embora de casa não abre mão do seu casamento não, jejuma, mulher, não abre mão do seu casamento não, jejuma, vai jejuar, jejum, oração e lágrimas, pode mudar a trajetória da sua família, em nome de Jesus Cristo. Jejum. Vejamos, já estamos querendo caminhar para o final, mas eu quero te contar sobre uma história, e essa história lá do século III nos fala de Antão do deserto, Antão do Egito, considerado pai do monasticismo cristão, viveu no deserto buscando Deus em jejum e oração constante. Anastácio, pai da igreja, registra que Antão jejuava por dias, enfrentava batalhas espirituais intensas, vencia tentações profundas. Resultado, a autoridade espiritual reconhecida. Portanto, jejum, porque o jejum nos traz autoridade. O jejum faz com que nós diminuímos e Cristo cresça em nós. O jejum faz com que nós diminuímos e Cristo cresça e apareça. Então, não deixe de jejuar, passe a jejuar, busca Deus no jejum, pessoas libertas, vidas transformadas. Portanto, ele dizia, o jejum enfraquece os demônios, porque fortalece o espírito. O jejum enfraquece os demônios, porque fortalece o espírito. O jejum não é castigo, é ferramenta espiritual, não é para impressionar pessoas, é para alinhar o coração com Deus. Quando a igreja jejuma, a carne perde força, perde força, o espírito governa, a alma é curada, decretos são mudados, milagres acontecem. Deus está chamando sua igreja para voltar ao jejum. Aleluia! O céu ainda responde quando o povo de Deus se humilha. O céu ainda responde quando a igreja se humilha. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, então eu ouvirei do céu que o Senhor desperta líderes, pastores, igreja seja despertada para o jejum e venhamos viver como uma igreja que jejuma e ora,
pois a igreja que tem o ministério do jejum e da oração, esta é uma igreja vitoriosa, esta é uma igreja que vence. Então não abra mão, não abra mão da sua vitória, não abre mão do seu casamento, não abre mão do seu filho, não abre mão da cura antes de se apresentar no altar do jejum e da oração, pois a vitória é fato consumado. Amém.